Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Primeiro vídeo, rodada 3. Nessa rodada 3 nós vamos falar de valorização e pontuação. Já peço que se você gosta do canal, se você gosta do que eu posto aqui, que você deixe o seu like, que você compartilhe o canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você quer contribuir com o meu trabalho, não custa nada. Deixe o seu like e ajude no crescimento do canal. Eu sou cartoleiro desde 2006, além de cartoleiro professor. E a minha experiência de jogar cartola eu tento passar aqui para vocês. Bom, nessas duas primeiras rodadas nós tentamos valorizar, por isso a pontuação não foi a ideal, foi na média, mas não foi a ideal. Mas ao longo dos vídeos, quem acompanha todo o vídeo sabe que nós damos dicas de diversas peças. E são essas peças que você vai montar o seu time. Não adianta só copiar a escalação fechada no final, mas acompanhar as dicas. Por exemplo, na última rodada nós falamos do Roger Guedes. Só não colocamos no nosso time porque não podíamos arriscar perda de cartoletas. Fizemos um time para valorização porque a gente tinha poucas cartoletas. Nesse momento, a gente tem 135 cartoletas. Ainda não é o ideal, né? 117 que era o preço do time, mais 18, nós temos 135 cartoletas. Nós não tínhamos o Roger Guedes, fizemos aí uma aposta arriscada no Mendonça como capitão, não deu certo, mas o nosso time valorizou, o que é importante, porque a gente tinha poucas cartoletas da primeira rodada. 135 cartoletas, gente, falando em valorização, é muito pouco para esse início de campeonato. O mercado está inflacionado e só quem tem acima de 150 cartoletas é que está tranquilo no momento. Se você tem acima de 140 cartoletas, você pode fazer um time para pontuação, buscar um equilíbrio entre as peças para você pontuar e valorizar. Se você tem menos de 140 cartoletas, acompanhe o vídeo e tente buscar jogadores que precisam de menos para valorizar. Bom, falando em valorização, essa é uma rodada complicada, porque ninguém tem certeza da fórmula da valorização. Uma coisa que a gente tem percebido nos últimos anos é os jogadores que nessa rodada estão supervalorizados ou jogadores que estão muito desvalorizados, a gente tem que, de certa forma, fugir desses jogadores. Ou seja, se você precisa valorizar, não escale jogadores que estão muito valorizados e nem jogadores que estão muito desvalorizados. Vá naquele jogador que tem média boa e que tem possibilidade de aumentar a sua pontuação nessa terceira rodada em relação ao que ele fez na segunda. O que a gente sugere é: coloque jogadores um pouco mais barato, evite gastar todas as suas cartoletas e procure principalmente jogadores que fizeram pontuação positiva na última rodada, mas que não fizeram pontuações extremamente altas. O que eu estou dizendo com isso? Você vai escalar jogadores que tiveram pontuação entre 1 e 6 pontos, entre 1 e 5 pontos. Não mais do que isso, jogadores que fizeram 1, 2, 3, 4 pontos e que você entende que nessa rodada ele vai aumentar essa pontuação. Então vamos pegar aqui para escalar a partir dos atacantes. Olha, Gabigol, por exemplo, fez 8 pontos na última. Provavelmente ele vai precisar de 8 pontos novamente, entre 6 e 8, para valorizar. Se você acha que o Gabigol vai conseguir fazer essa pontuação, escale o Gabigol. O Hulk, a gente não tem a pontuação dele da última, mas ele tem uma média muito alta. Então, para ele continuar valorizando, ele tem que pontuar bem, fazer ali uns 10 pontos. Só que o Hulk, eu não vou deixar de fora. É o melhor nome para a rodada, é unanimidade. E como ele está extremamente bem escalado, se você deixa o Hulk de fora e ele imita, você vai ficar muito para trás dos seus adversários. Então não vale correr o risco,
porque o Atlético Mineiro, teoricamente, é aquele time que tem o jogo mais favorável da rodada. Então o Hulk vai ser a minha primeira escolha. Inclusive vai ser minha escolha para capitão, tá? O Ademir fez 5 pontos na última, 5,60, é um excelente nome para valorização. A grande questão é que o Ademir não tem sido titular em todos os jogos ou não tem jogado todos os 90 minutos. Mas, sem dúvida, o Ademir é um excelente nome. Aí descendo aqui, ó, o Morato do Avaí. É um jogo entre dois times menores, Avaí e Goiás, mas o Morato tem condição de valorizar porque ele fez 3,60. Se ele fizer mais do que isso, ele valoriza. A mesma coisa o Cano, ele fez um ponto positivo, desvalorizou, mas tem um jogo, teoricamente, que ele precisa ali fazer gols, né? O Fluminense precisa de ganhar o jogo, pega um Inter que ainda está buscando uma estabilidade no campeonato, pode ser um nome interessante. Descendo aqui, Dudu tem um clássico, eu não indicaria. Diego Gonçalves, esse jogo do Botafogo contra o Atlético Goianiense pode ser um jogo aberto, com gols para os dois lados. Ele valorizou 1,27 e fez 3,90. Marcos Leonardo, acho que é um excelente nome para valorização, joga em casa, fez um campeonato paulista muito bom, na última ele fez 4 pontos, só custa 7 cartoletas, vai ser o meu segundo atacante aqui. Eu preciso inclusive de pensar quando é que eu vou conseguir colocar o meu time aqui para escalar, porque eu só tenho 135 cartoletas. Descendo aqui, ó, Muriqui, também atacante do Avaí, tem uma boa média, a média dele é de 4 pontos. Na última ele fez 6 pontos, ele pode valorizar desde que ele faça mais de 6 pontos. Descendo. Elinho. Estou pensando em buscar mais alguém aqui. Ó. O Copete também fez 1,60 na última, apesar de não ter uma média boa, mas pode fazer uma pontuação maior do que isso. E aí seria um atacante também interessante para você colocar. Talvez os do Bragantino, né? O Elinho está desvalorizado, ó, mas não fez pontuação negativa. Então, se ele fizer ali uns 6, 7 pontos, ele já começa a valorizar. Para ver se tem mais alguma opção aqui. Eu acho que basicamente é isso. Os do Palmeiras. O Dudu está muito desvalorizado, o Rony valorizou 1,85, são jogadores difíceis para valorizar na rodada. Eu vou colocar o Cano, tá? Acho que tem um jogo favorável, vou colocar Cano, Hulk e Marcos Leonardo. Eu poderia dobrar aqui o Atlético com o Ademir. Eu acho que eu vou deixar o Ademir no meu banco de reservas, se é que eu consigo colocar lá. Bom, meio-campistas. Eu vou fugir do Arrascaeta porque ele fez 19 pontos e está muito valorizado. Então eu estou com medo de perder cartoletas. Eu só tenho 135. Se você tem 145, 150 cartoletas, Arrascaeta é um nome bom para colocar. Mesma coisa o Zaratio. Excelente nome para a rodada. Só que custa 16 cartoletas, está hipervalorizado. Quem tem muitas cartoletas, Arrascaeta e Zaratio são nomes fáceis de colocar, tá? Continuando aqui, descendo, Gomes é um cara que está super valorizado, mas que vai te entregar uma pontuação positiva, vai te entregar aí 4, 5 pontos, vai desvalorizar um pouco, porque ele valorizou quase 4 cartoletas, mas é um nome interessante. Everton é um excelente nome para valorização, porque fez 2,8 na última rodada, joga fora de casa, um confronto contra o Juventude, mas o Cuiabá precisa de ganhar esse jogo. É um confronto direto ali do pessoal que vai brigar mais embaixo. Então pode ser um nome interessante. Chay do Botafogo. Como eu disse, esse jogo contra o Atlético Goianiense é um jogo aberto. O Chay tem aí negativado, mas é um excelente nome para a rodada, tá? Zé Rafael, para valorização, é um excelente nome porque ele fez 5 pontos na última. Se ele aumentar disso aí, ele valoriza. O Ale está na mesma balada do Zé Rafael, excelente nome para valorização. Mas um nome bom para valorizar por causa do confronto, perdeu 4 cartoletas, mas fez um ponto positivo, e como fez um ponto positivo, é o Nacho Fernandes. Acho que é um bom nome para a rodada. Outro bom nome para a rodada é o Wellington Rato, porque na primeira rodada ele fez uma pontuação excelente, na segunda ele foi mal, mas jogando dentro de casa costuma ser decisivo, é um atacante, acho que é um nome bom para colocar. Nome para valorização, esse cara aqui, o Ranieri, fez 4 pontos na última, 1,50 que ele valorizou, para valorização, um excelente nome, eu vou colocar ele.
Outro nome interessante para a rodada, Iorra. Joga em casa, São Paulo costuma ceder espaços para meias, costuma ceder chutes de fora da área, o Iorra bate escanteios, os caras do Bragantino são bons de cabeça, né? Fizeram gols aí os zagueiros. Eu acredito muito que o Iorra possa pontuar bem. Na última ele não participou, seria a estreia dele no Brasileiro, porque ele não jogou ainda, né? Aliás, ele jogou a primeira rodada, não jogou a segunda, que tem uma pontuação aqui média de 3 pontos. Eu acho que o Iorra é um nome interessante, diferente, pouca gente vai ter, eu vou colocar o Iorra. Completando aqui, ó, eu poderia colocar o Gomes para garantir a pontuação positiva dele. O Ale, que eu já falei, o Nacho Fernandes, o Wellington Rato. Descendo aqui embaixo, ó, nomes interessantes. Everton Ribeiro é interessante porque na última fez 6 e está pouco valorizado, pode valorizar mais. Descendo ainda para a gente pensar aqui, ó, Rodrigo Fernandes sempre vai entregar alguns pontinhos para você. Na última fez 2,30, acho interessante também para valorização. O Arias é um nome interessante, mas não mostrou ainda pontuações boas nesse brasileiro. Descendo, vamos ver se a gente vai achar mais alguém aqui que possa te entregar essa pontuação. O Lázaro também pode te entregar uma pontuação, mas ele já tem um 5,90 na última, teria que fazer além disso. Mas custa só 5 cartoletas, acho que é um nome bom para colocar na rodada para quem tem menos cartoletas. Pensando nas roubadas de bola, o Alan do Atlético também é um nome interessante, tem 1,60, pode valorizar. Descendo, deixa eu ver o que a gente vai achar aqui. Eu acho que é isso. Pelo confronto, já que eu vou colocar o Hulk, pensando ali numa assistência para o Hulk, né? Eu vou colocar o Nacho Fernandes, tá? Então eu já coloquei o Raniel ali para valorização. O Nacho, se fizer uma pontuação positiva, também pode ser interessante. E o Iorra, tá? Agora, na defesa mais favorita da rodada, claro que é o Atlético Mineiro. Um nome óbvio para a rodada é o Arana. Fez 6 pontos na última. Se o Atlético manter o SG, ele já tem uma média, né, ó, de 6. Com certeza, se o Atlético mantiver o SG, ele vai manter essa média dele de 6 e mantendo a média ele vai valorizar. É um excelente nome. Se eu conseguir colocar ele, vai ficar. Senão eu não coloco, tá? O Cris Silva, se realmente jogar, também pode valorizar desde que o Fluminense não tome gol. Por isso é importante você, no máximo, fazer uma dobra e não colocar jogadores de um único time na defesa. Calegari, pelas roubadas de bola que sempre oferece, é sempre um nome interessante para a rodada. Aderlan, que participa bem de roubadas de bola no ataque, na última fez 6 pontos, não está desvalorizado. Se mantiver esses 6 pontos, valoriza, acho que é um nome interessante. Lucas Pires, o cara tem uma média excelente, a média dele é 5,85, apesar das partidas ruins que o Santos tem feito, ele tem pontuado bem. Olha só o Lucas Pires, ele só cometeu uma falta e 7 desarmes nos 2 jogos que ele participou. Se ele mantiver os desarmes e mantiver o SG, ele faz ali uns 8 pontos, vai valorizar bem, é um excelente nome. Felipe Luiz também é um outro excelente nome para lateral. Busanello é um cara que desde que jogava na Chapecoense faz boas partidas, participa bem ali dos scouts de ataque, só que está muito valorizado, é perigo para desvalorização. Um nome bom para valorização, caso o Atlético mantenha o SG, é o Mariano. Outro nome interessante, o Lucas Cândido, que é um cara que costuma às vezes até bater faltas, chega na área e finaliza de cabeça nos escanteios. Fez 7,70 na última, tem que manter o SG para valorizar, mas acho que é um nome interessante. E fechando aqui o Madison do Santos também, 2,80 na última. Se o Santos mantiver o SG diante do América, ele valoriza, tá? Eu acho que é isso. Talvez um Kelvin aqui do Avaí, porque o Avaí dá para você colocar um defensor para quem tem menos cartoletas, só não dá para dobrar. Eu vou de Mariano, vou colocar os 2 laterais do Atlético. Na minha zaga, gostaria muito de colocar um zagueiro do Santos. O Maicon é o nome mais indicado. Olha a média do cara, 9 pontos. Na última ele fez 8. É um nome interessante, mas eu não tenho dinheiro, cartoletas para colocar o Maicon. Nathan Silva, muito faltoso, mas se o Atlético mantiver o SG, é um nome bom para valorização. Eduardo Bauer, fez 0,70 na última. Se o Santos mantiver o SG, ele pode valorizar. Custa 9 cartoletas, é um nome diferente e interessante. Manuel também para valorização, caso o Fluminense mantenha o SG, é um nome interessante. Fez 5 pontos na última. E um cara interessante é o Bressan. Olha o Bressan, média de 4,95, mesmo o Avaí tomando gol nos 2 jogos.
fez 3,70 na última, sem SG. Eu vou colocar o Bressan, tá? Porque eu preciso economizar aqui na defesa. O meu outro defensor, eu acho que eu vou colocar do Santos, se eu tiver. Vou colocar do Santos aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais. Podia ser também do Fluminense, tá? Deixa eu descer aqui para ver se eu acho algum outro nome para falar para vocês. Ó, Rafael Foster também tem uma média de 3,35, joga em casa, tá valorizado, mas se mantiver o SG é um nome bom para a rodada. Eu acho que é isso, não tem mais zagueiros aqui. Estou escalando agora, mas estou vendo aqui os nomes interessantes para a rodada, viu, galera? Eu vou colocar o Manuel. O Manuel me interessa aqui, não custa tão caro, eu vou deixar o Manuel ali. Eu poderia triplicar o Atlético, eu tenho 31 cartoletas sobrando, ó. Eu poderia triplicar o Atlético ou colocar o João Paulo do Santos no time titular aqui. Primeiro eu vou colocar o técnico. O meu técnico vai ser o do Atlético, que custa 11 cartoletas, que tem um jogo mais favorável. Me sobraram ainda 19 cartoletas, olha. Como eu economizei aqui no meu meio campo, no meu ataque com o Marcos Leonardo, eu vou colocar o goleiro do Santos, que eu acho que é um excelente nome, porque o João Paulo sempre faz boas defesas. Deixa eu ver quanto que sobrou pra gente aqui, para ver se dá para trocar ali o atacante. De repente, olha, daria para dobrar, por exemplo, dobrar ali, ó, sobrou 4 cartoletes, talvez dobrar o Ademir aqui, mas por enquanto eu vou deixar desse jeito. Vou agora colocar o nosso banco de reservas. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, ó. Dá para colocar o Muriqui, que eu tinha falado dele, vai ficar no meu banco de reservas. Ainda aqui no meio campo, Terãs, Everton Ribeiro, falei dele, acho que é um nome interessante. Bruno Silva. Descendo aqui, Lázaro, né? Acho que é um nome bom. Shailon também não é ruim. Eu vou subir aqui e vou colocar Arias, Silva, Everton Ribeiro, que é um nome bom. Eu vou colocar o Everton Ribeiro no meu banco, tá? Zagueiros. O que sobrou pra gente aqui de zagueiros? Ó, Gil do Corinthians, Murilo, Davi Luiz. Não marca. Vou colocar o Rafael Foster, tá? Lateral. Acho que eu vou colocar do Santos, se for possível aqui. Bruno Cortez, Luan Cândido é um nome bom. Madison. Ó, o Saravia também, cara. O cara tem uma média de 3,75, rouba muitas bolas, né? Eu vou colocar o Madison do Santos ou o Luan Cândido. Um dos dois, qualquer um dos dois seria interessante. Pelo critério de valorização, eu vou colocar o Madison. 2,80 na última. Vou colocar o Madison. No gol, eu vou colocar o Everson do Atlético, tá? Tá escalado aqui o nosso time. Se tiver alguma atualização importante na sexta-feira à noite, eu faço essa atualização em forma de um novo vídeo ou coloco nos comentários a atualização que eu vier a fazer. Além disso, posso atualizar também através do meu Instagram, que é @professor.cartola. Está escalado o nosso time, 131 cartoletas, ponto 27 é o que nós gastamos, sobrou-lhe 4 cartoletas. Técnico do Atlético, João Paulo é o nosso goleiro. Nas laterais, os 2 laterais do Atlético, Arana e Mariano. Na zaga, Bressan do Avaí e Manuel do Fluminense, uma zaga um pouco diferente. No meio-campo, Iorra do Bragantino, Nátio Fernandes do Atlético e Ranieri, pensando na média, Ranieri do Avaí. No ataque, Marcos Leonardo, pensando que ele está precisando de fazer o que ele fez no Campeonato Paulista, junto com o Cano e o Hulk, o nosso capitão. Grande abraço a todos e boas mitadas para a gente nessa rodada.